Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Então, para quem está chegando por agora, vi que tem um monte de gente nova. Sejam todas bem-vindas. Sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, sou especialista em sono infantil e ajudo famílias de 0 até os 3 anos a ter de volta a qualidade de vida aí, viu? Através das noites de sono. Então, sejam todos bem-vindos. Então, estamos aqui para mais um tema. E esse tema, né? Vocês sempre mandam pergunta na caixinha. E eu sempre respondo na caixinha. E a gente resolveu fazer uma live inteira só sobre isso, né? Quem aí, né, sabe quando que essa fase passa? Quem aí acha, né, que as pessoas estão falando demais já que essa fase vai passar, essa fase nunca passa? Qual que é o nosso tema de hoje, então? Quem aí viu o nosso comentário é: quando finalmente os bebês vão começar a dormir a noite inteira? O risco de ouvir as pessoas falarem que essa fase vai passar. Então, eu espero de coração que vocês foquem aqui comigo pra gente pensar nisso, certo? Quem aí espera ansiosamente? Me fala. Quem espera ansiosamente é a fase passar? Quem aí tá um tempão já esperando essa fase passar? Quem aí tá um tempão já, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos esperando a fase passar e a fase nunca passa? Quem aí caiu no golpe? Como é que é aquele negócio lá? O golpe tá aí, cai quem quer, né? A fase que vai passar. Tá aí o golpe da fase que vai passar, que não passa pra ninguém. Olha quanta gente esperando a fase passar. Bonitinhas. Não é fácil não, né? Quem aí tá esperando ansiosamente o bebê parar de chorar à noite, parar de mamar à noite, parar de querer embalar à noite, parar de acordar à noite, parar de brigar com a soneca? A Clarissa é minha aluna, olha. Com a filha mais velha dela, ela esperou 5 anos. Agora ela resolveu não esperar, né, Clá? Que bom, graças a Deus. Ai, muito bom. Ó, esperei desde o dia que nasceu. Pois é, todo mundo fica esperando ansiosamente essa fase passar, né? A questão aí, gente, é que eu tenho 2 notícias, né? Como eu sempre falo pra vocês, as notícias não podem ser sempre ruins, né? As notícias têm que ser boas e ruins também, porque nem tudo é sempre bom. Mas, vamos lá. Para vocês que estão chegando aqui, que ainda não me conhecem, não ouviram falar sobre isso ainda, a boa notícia é que sim, essa fase vai passar. Essa é a boa notícia. Sim, ela vai passar. O problema, gente, é que a má notícia é que essa fase vai passar lá por volta dos 5 anos. E é mais ou menos isso aí mesmo. 4, 5 anos. Se tudo der certo, né? Por volta dos 4, 5 anos essa fase passa. Sozinha, né? Praticamente. Isso, tá? Pensando que depois, por volta dos 3, 4 anos, se o seu filho, se o seu bebê não tiver associações, se o seu bebê não tiver criado aí um distúrbio importante de sono, tá? Se não tiver criado um distúrbio importante de sono aí ela começa a melhorar depois dos 3, 4 anos. Agora, se tiver um distúrbio grande de associação presença, associação às vezes com mamadeira, às vezes com leite, com caneca, que as fases vão mudando e as coisas vão aumentando. Conforme isso vai passando, né? Se o seu bebê não tiver associação nenhuma, beleza. Agora, se ele tiver, isso vai se postergar mesmo depois dos 5 anos. Então, a notícia boa é que ela passa. Ela passa. Mas lá por volta dos 5 anos. Quem aí quer esperar 5 anos, levanta a mão. Quem tá disposto a esperar mais 1, 2, 3, 4? Quem aí tá disposto a esperar mais 5 anos? Mais 3 anos, dependendo da idade do seu bebê? Pra fazer uma coisa mais fácil aqui. Quem aí tá disposto a esperar mais 6 meses? Essa fase passar? Ficar esperando? Tô vendo os comentários de vocês. Ai, meu pai. Pois é. Jesus amado, né? O que acontece, gente, é que vocês ficam rindo, mas o que acontece é que sim, essa fase passa, porém, ela demora a passar. Por quê? O que acontece com os bebês, tá? É a mesma coisa que a gente já escutou falar 1000 vezes por aí. É a danada da insônia. Não adianta. As crianças têm insônia, doutora? Sim, as crianças também têm insônia. Deixa eu silenciar só um pouquinho. As crianças também têm insônia. E o que acontece? A insônia das crianças, ela é diferente do adulto. Porque, em geral,
em geral, a insônia das crianças é uma insônia secundária. Ela não é uma insônia primária, ela é uma insônia secundária. E geralmente secundária a algum hábito ou algum comportamento. E no caso dos nossos bebês, na faixa etária que nós trabalhamos, a insônia primordial aqui é causada pelos distúrbios de associação. O que é isso? É quando o bebê precisa de uma intervenção para retomar ciclos de sono. Todo mundo tem a vida inteira, né? Tem os ciclos tem o sono composto por ciclos. E os bebês também têm o sono composto por ciclos. Os ciclos, quanto mais novinho o bebê, mais curtos são esses ciclos. Só que o que acontece? Nessa troca de ciclo, nessa transição de ciclo, os bebês que têm associações precisam de intervenções para voltar a adormecer. E isso é uma insônia. A Sociedade de Pediatria Americana, ela define a insônia, quer ver? Ó? Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Olha só a definição da insônia de acordo com a Sociedade Americana de Pediatria. Eles chamam de academia lá, tá? É assim, ó. A insônia. Dificuldade que ocorre para iniciar o sono sozinho, sem a intervenção de cuidadores. Ou de manter o sono, despertares frequentes durante a noite e a dificuldade de retomar o sono sozinho. Ou despertar antes do horário habitual com incapacidade de retornar ao sono sozinho. Em resumo, se o seu bebê desperta múltiplas vezes à noite e precisa que você vá lá fazê-lo dormir novamente. Se o seu bebê tem dificuldade para iniciar o sono sem você, ou sem o seu marido, ou sem o cuidador principal. Se o bebê não consegue, se ele acorda e não consegue retomar o sono nem com ajuda. Tudo isso é característica da insônia. Tudo isso faz parte do diagnóstico de insônia. Então, nós precisamos entender que sim, os bebês também têm insônia. E, em geral, na nossa faixa etária aqui, dos bebês até os 3 anos, que é onde nós conversamos mais aqui nesse Instagram, das crianças até os 3 anos, a insônia é caracterizada pelos distúrbios de associação. Vocês sabiam que as crianças também tinham insônia? Quem está aqui comigo hoje, novato aqui? Você sabia que as crianças também sofriam de insônia? Ou achava que insônia era só doença de adulto que ficava vendo filme até tarde? Me contem aqui. Quem de vocês já sabia que as crianças também tinham insônia? Aí, ó. É difícil, né? Porque a gente acha que é doença de adulto. A gente acha que é um problema de adulto. Pois é, olha quanta gente. Mari, Indy, Cruzinha, Alina, Mandy, Júlia, Juliana. Um monte de gente. Por quê, gente? Porque isso não é falado. Porque a gente corre o risco de ter um bebê com insônia quando a gente fica ouvindo as pessoas falarem que essa fase vai passar. Ah, essa fase vai passar, essa fase vai passar. O seu bebê tá lá sofrendo de insônia, um diagnóstico. Diagnóstico, não é um achismo, isso é um diagnóstico. E ele tá lá sofrendo de insônia, você sofrendo junto com ele e simplesmente tá todo mundo te falando que essa fase vai passar. Que tá tudo bem, que o bebê é assim mesmo. Ora bolas, se fosse assim mesmo, teríamos estudos, diagnósticos e tratamentos para uma doença da infância, mesmo ela sendo secundária? Pois é, o tratamento, a gente vai comentar mais aqui de novo. Já comentamos numa live que passou sobre o tratamento da insônia. Porém, se a gente sabe que existe um diagnóstico, que existe uma condução nessa situação, como é que a gente vai ficar falando por aí que essa fase vai passar? Né? Então é importante que a gente entenda que sim, as crianças também sofrem de insônia. E aí eu pergunto pra você, quanto tempo você quer esperar essa fase passar? Quanto tempo você está disposta a esperar essa fase passar? Quanto tempo você vai deixar o seu sono, a sua qualidade de vida, a do seu filho, passar também, né? Ai, que saudade. Olha só, Lu, minha aluna. Ai, Lu. A Lu é mãe de gêmeos. A Lu postou aqui, ó. Comigo foi assim, acreditei que a fase passaria até eles completarem 1 ano. Daí conheci a doutora Angélica, agora é só alegria. Ai, Lu, ai, que saudade de você e dos meus gêmeos. Muito bom te ver por aqui. Seja sempre bem-vinda. A Lu, mãe de gêmeos, e dormem lindamente a noite inteira, mais de 10 horas de sono por noite. Coisa mais rica da vida. Lindo demais. Enfim, a Lu tá aí contando, ó. Ela esperou até completarem 1 ano a fase passar. E sorte que o dela foi só até 1 ano. Porque tem gente que é com 2, tem gente que é com 3. Eu tenho alunas, a Lívia, por exemplo, a bebê dela ia fazer 3 anos.
A bebê dela ia fazer 3 anos. Ou seja, ela esperou a fase passar. E olha, a Lívia, gente, ela é médica também. Tem um conhecimento da área. Ela não é pediatra, mas ela tem conhecimento da área de saúde. E não sabia também disso, né? E olha que ela é maravilhosa, super atualizada. Mas não é da área dela. É uma área muito específica dentro da pediatria. E ela nem é pediatra, né? Então não vamos entrar nisso. Mas de qualquer forma, a gente tem essa situação de ficar esperando, porque as pessoas estão falando isso por aí, né? O tempo inteiro. A Renata tá perguntando, Renata, se você quiser, depois me manda um direct que a minha equipe te ajuda, te responde direitinho. Quem tá perguntando de curso, me manda no direct. Eu sempre abro o curso depois dos eventos gratuitos. Durante o evento fica fechado. Depois dos eventos a gente abre. Quem tiver interesse, manda lá no direct que eu vou falando com vocês. Mas é isso mesmo. A Clarissa lembrou aqui que a gente conversou semana passada ou essa semana sobre o senso comum. Foi essa semana, se não me engano foi na segunda-feira. O senso comum, né? O senso comum ele é formado por opiniões, por achismos, sem uma metodologia aplicada naquelas análises, naquelas avaliações. Não são metodicamente analisadas as informações do senso comum. Então, basicamente, o senso comum é simplesmente o achismo. É uma cultura, ponto. E se é cultura, você pode mudar. Não tem porquê. Não estamos mudando a cultura do machismo lentamente, mas não estamos mudando. Não estamos mudando, isso não é uma cultura. Nós podemos mudar também a cultura que o bebê é assim mesmo, que o bebê não dorme, que a mãe é assim mesmo, que maternidade é exaustiva. Tudo isso nós podemos mudar quando nós sabemos, entendemos que aquilo ali é só um senso comum. É basicamente isso. Então tá aqui, ó, a responsabilidade de levar essa informação é nossa. É minha, é sua que tá aqui ouvindo. Essa responsabilidade é nossa. Porque nós temos que parar de propagar por aí que bebê é assim mesmo, que maternidade é exaustivo, que a mãe não vai dormir, que a mãe não vai comer comida quente, não vai tomar banho, que essa fase vai passar. Nós temos que mudar, é esse achismo, é esse senso comum aí, que isso não tá certo, não. A gente não aguenta, né? E de quem a gente mais escuta, olha, é doído, mas de quem a gente mais escuta, que essa fase vai passar, que bebê é assim mesmo, é de quem? É da mãe, é da sogra, que falava o quê? E o pai dele era igualzinho, e você era igualzinha, e teve a quem puxar. Ou seja, cultura vindo aí, ó, o achismo vindo aí de geração em geração, e você ali, ó, mas caramba, é assim mesmo? Eu lembro de uma aluna que eu conversei aqui uma vez, aqui no Instagram, a Carlinha. E eu lembro que ela falou, bem no comecinho da nossa conversa, ela falou assim pra mim, não, doutora, eu olhava aquilo e falei, não, isso não pode ser normal, não. Eu lembro da carinha que ela fez quando ela falou isso. Isso não pode ser normal, não. Ela não é médica, não era nada, mas era mãe. Ela falou, caramba, não é possível, né? Não foi isso que eu olhei e falei, a maternidade é isso. E aí todo mundo falando, é assim mesmo. E aí você vai deixando, vai passando e pronto, né? A Clary mandou, minha mãe fala assim mesmo. Pois é, quando não fala, você tá pagando os pecados que você fez com ela, né? Quando a mãe não fala, e aí, ó, tá pagando seus pecados, né? Pois é, Deus me perdoe, gente. Deus não quer que você pague esses pecados, fica tranquila. Por isso que eu falo com vocês, quando vem essa história de essa fase vai passar, tem que ter muita atenção, porque a gente brinca aqui, a gente fala as coisas aqui de um jeito para ser um pouco mais leve, mas pelo amor de Deus, é insônia, né? É um diagnóstico, é uma doença da infância e nós temos que pensar nisso da forma como ela é, sem o achismo, né? Sem o que nós chamamos de ilusão naturalista, que nós conversamos aqui, né, Clarissa? Que foi uma aula sensacional. Então é importante a gente pensar nisso, tá? As meninas estão comentando. Andréia, a doutora é sua bola de cristal. Olha que minha bola de cristal, ela é mágica. Conversei isso com uma outra aluna esses dias agora, no Instagram também. Enfim, pensem nisso com carinho, tá? Porque quando você deixa as coisas se postergando, mais difícil vai ficando. Quanto mais tempo passa, mais difícil as coisas vão ficando. Ai, meu Deus do céu, então agora eu tô frita, não tem mais jeito, porque o meu bebê tá aí já com 2 anos, eu tô perdida, não tem mais jeito. Calma, meu amor, pra tudo tem jeito. A gente fez, acho que foi a primeira live. Quem chegou mais pra frente, acho que não pegou. A primeira de todas as lives do aquecimento da jornada do sono foi a live justamente que falava, não sei se alguém estava aqui ainda, mas me lembra se alguém estava aqui, a live falava o seguinte: qual é a idade ideal para ensinar o seu bebê a dormir? Tinha alguém nessa live aqui, alguém que está hoje aqui, estava nessa primeira live?
Qual é a idade ideal para ensinar o bebê a dormir? Não sei se estava alguém aqui. Ó, tinha gente. Ai, que belezura. Ó, a Leite, Camila, Andréia, todas, adoro. Hermínia, ai que linda, sejam bem-vindas sempre. Olha só, qual que é a idade ideal pra gente ensinar o bebê a dormir? É quando ele é recém-nascido? É quando você ainda é gestante? É isso aí, a idade ideal é agora. É agora, a Cris lá do YouTube falou também, ó, ai lindeza. A idade ideal é agora, sabe por quê? Porque hoje é a idade que você tem. Se você tem um bebê de 10 meses hoje, 10 meses é a melhor idade para você começar. Se você tá grávida, na gravidez é a melhor idade para você começar a aprender. Se você tem um bebê de 2 anos, 2 anos é a melhor idade. Porque essa fase não vai passar. E quanto pior, e quanto mais tempo for passando, pior fica para você. Então, a sua hora é agora. Não é daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é. É agora. Quanto mais você espera, pior é para você. Então, a idade ideal é a idade do seu bebê. Não tem como a idade ideal ser a idade do bebê da vizinha, né? Isso aí nós vamos conversar amanhã. Quem fica olhando para a grama do vizinho, vamos conversar amanhã sobre isso. Porque a idade ideal é agora, é o hoje. É o que você tem na mão para trabalhar. Não adianta. Se hoje você tem na mão um bebê de 10 meses, é 10 meses. Se você tem um bebê de 1 ano, é 1 ano. Se você tem um bebê de 6 meses, 6 meses. Enfim, qualquer idade. A Josi contando que a idade dela era não nasceu. O bebê dela era tão prematurinho que quando ela entrou no meu curso... Ai, lindona, que saudade. Beijo. A Josi contando. Quando ela entrou no meu curso, a idade a idade do bebê dela, corrigida, não tinha nascido. Então, qual que é a idade do seu bebê, Josi? Não nasceu. O bebê nasceu super prematurinho, coisa mais rica da vida. Super saudável, dorme lindamente, coisa mais rica. Já tá grande agora. Uma belezura. Enfim, então você tem que usar o que você tem em mãos. Então não adianta ficar pensando, ai meu Deus do céu, então agora é tarde demais. Coitado de mim. Não adianta. Não adianta, vamos conversar muito sobre isso amanhã, mas se você quer resolver os seus problemas, resolva com o que você tem agora. Não tem jeito, tá? Enfim, não adianta falar, tô perdida, tô ferrada. Não adianta. Você tem que pegar e resolver os seus problemas da sua vida. Quando eu falo pra vocês que cada faixa etária a gente consegue conduzir de uma forma, porque, gente, os bebês, eles vão amadurecendo, eles vão crescendo, eles vão tendo outras necessidades, eles vão interagindo de uma forma diferente, o sono vai mudando, simplesmente os bebês vão começando a dormir cada vez, entre aspas, tá? Cada vez menos durante o dia, eles vão passando mais tempo acordados, as sonecas vão diminuindo, e aí você tem que ir ajustando de acordo com a idade daquele bebê. Não adianta você tentar uma receita de bolo igual para todos os bebês, porque cada bebê é único, cada faixa etária tem a sua peculiaridade, então não adianta. É importante, eu sempre falo isso para vocês, tá bom? O bebê de vocês, ele tem o sono dividido em ciclos, tanto nas sonecas quanto no sono noturno, tá? E esses ciclos, eles vão mudando conforme a idade vai passando, tá? Só que essa fase de acordar, ela não vai passar, por quê? Porque até nós adultos também temos ciclos. E o que acontece? Os nossos ciclos de adultos são maiores, são ciclos mais longos. Os das crianças são um pouquinho menores. Depois que eles vão equilibrando com o ciclo do adulto. Só que, geralmente, de 2 em 2 ciclos, a cada 2 ciclos, o nosso sono, tá no nosso gráfico, ele superficializa tanto. O dos bebês também e o nosso também, tá? Ele superficializa tanto, ele fica um sono tão levinho que o bebê tem ou um semi-despertar, ali um breve despertar, ou quase despertar. Então ele fica ali muito propício a acordar. E é por isso, tá? E é por isso que muitas das vezes o bebê, independente, e você também, independente da faixa etária, pode continuar acordando. Agora, se o seu bebê tem associações, se o seu bebê tem insônia, se o seu bebê tem algum problema para retomar o ciclo, o seu bebê não consegue voltar a dormir sozinho. E aí é por isso que todo mundo acorda. É normal você acordar às 3 da manhã, daquela acordadinha, às vezes levanta, faz um xixi, volta e dorme? Sim, é normal, isso não é insônia em você. Porque você vai, acorda e depois você deita e dorme. Normalmente. Com os bebês, eles podem ter um despertarzinho ali e simplesmente voltarem a dormir. E isso é normal. É normal, é natural. Quando as pessoas te falam por aí, o bebê acorda mesmo.
Sim, gente, o bebê acorda. A questão é o bebê acordar e conseguir voltar a dormir novamente. É diferente do bebê acordar e você precisar intervir. O que caracteriza a insônia, que a gente leu lá em cima na Academia Americana de Pediatria, é que o bebê acordou, ok. Se ele não consegue retomar o sono sem a ajuda de um cuidador, isso é insônia. Então, acordar é fisiológico. Faz parte da transição dos ciclos. Não conseguir retomar o sono sozinho não é fisiológico. Não faz parte dos ciclos normais e isso é um diagnóstico de insônia. Não dá pra gente misturar as bolas e maquiar como se fosse uma coisa normal. Porque aí a gente volta pra história do senso comum. Volta pra história da sogra que fala pra você que o pai era igualzinho. Volta pra história da sua mãe que fala que você era igualzinha, que você tá pagando os pecados e por aí vai. Que filho é assim mesmo, não é? É exatamente isso que vai acontecendo. De verdade, então, não adianta. A Clarice comentou, me falaram quando eu estava grávida que eu acordo às 3 da manhã para acostumar com o bebê acordando a noite toda. Deus do céu, cansada de ser enganada. Gente, olha isso. Então falaram pra Clarice para ela acordar às 3 da manhã para ela já ir acostumando. Ai, que dó, que pecado. Ô, meu pai amado. Foi a sogra que falou, Clá? Vão me contando as histórias de vocês, que eu vou adorando saber. Cléo, sua linda. Beijo, conversamos hoje um pouquinho. Beijo. Gente, é impressionante, né? É impressionante como as coisas vão ficando aí maquiadas, deturpadas e as coisas vão se confundindo e vão falando que é tudo normal. Então, eu estou falando para vocês. Os bebês têm ciclos. Geralmente, a cada 2 ciclos, o sono superficializa tanto que pode acontecer de ter um despertar. Não vai ser sempre. Pode acontecer de ter um despertarzinho, tranquilo ali. E aí, o bebê volta a dormir sozinho. Tá tudo bem, tudo lindo. Agora, se o bebê teve o ciclo normal, a cada 2 ciclos deu aquela ali superficializada e simplesmente acordou e precisou da intervenção, não é mais normal. E aí, de fato, tá caracterizando a insônia se ele não consegue voltar a dormir sozinho, né? Que briguem com a Academia Americana de Pediatria, com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, com o livro de Medicina do Sono e todos os outros artigos. Mas isso é insônia. É um diagnóstico, tem CID, Código Internacional de Doenças. Então, precisamos valorizar e precisamos ver isso tudo, tá? Não adianta a gente ficar ali simplesmente deixando a fase passar. O risco que você tem de ficar esperando essa fase passar é ficar lá tendo insônia você e o seu bebê até 5 anos de idade. Ou mais, dependendo do tipo de associação que o seu bebê tenha. Porque, além do distúrbio de associação, tá? Que atinge os bebezinhos, na grande parte das vezes, até os 3 anos, 3, 4 anos, aí tem alguns estudos levam isso até os 4 anos. Eu fecho mais aqui com o pessoal dos 3 anos. Acho que 4 anos já muda um pouco mais a base do diagnóstico. Mas uma das as duas principais causas de diagnóstico de insônia, na verdade, é o distúrbio de associação e o distúrbio da falta de imposição de limites. Tá? Esses são os 2 pontos. O imposição de limites não entra pra gente na faixa etária até os 3 anos. Tá? Raramente aí as crianças próximas aos 3 anos, mas é muito raro. Em geral, mesmo é só o distúrbio de associações. E para os maiores aí, 4, 5 anos para mais, aí pode entrar também a segunda causa da insônia, que é, de fato, o distúrbio da falta de limite. E aí é outro ponto, e não é uma falta de limite, igual a gente fala, aleatórios, não. É um diagnóstico com essas palavras, encontra-se no livro com essas palavras, tá? Esse é um diagnóstico mesmo. Então, você quer ficar correndo esse risco de não dormir mais, de ter insônia, de ter um filho com insônia? A gente sabe tudo que acontece durante o sono. A gente sabe que é importante a gente ter um bom sono para ter uma consolidação da memória, para desenvolver o QI, desenvolver a inteligência. A gente sabe que é importante para o crescimento e desenvolvimento. E o crescimento também, de altura, estatura. O hormônio funciona melhor à noite. O GH, ele age à noite. Então, a gente tem que entender que o sono faz parte de muitas outras coisas que não é só daquela desligada. Muito pelo contrário, o sono, ele é um evento altamente produtivo. Ele não é tô off, desliguei. Para ninguém, de jeito nenhum. O sono, ele é um evento onde melhora o sistema imunológico,
onde ele limpa o seu corpo das coisas que o seu corpo não está precisando, limpa as suas sinapses, suas conexões nervosas. Ele ajuda a melhorar ali, ó, a consolidação da sua memória. Ele guarda as informações que você precisa guardar e joga fora as informações que você não precisa guardar. Ele faz esse filtro e tudo isso é dentro do sono, dentro de cada fase especificamente do sono. Então é importante que, além de ter um sono bom à noite, uma duração boa à noite, é importante alguns horários de sono. É importante que alguns horários sejam respeitados para uma melhor qualidade de vida, para uma saúde melhor, tanto nossa quanto do bebê. Então, não adianta a gente tentar pensar isso de uma forma isolada, como se fosse só dormir e, tranquilo, daqui a pouco essa fase passa. Quanto tempo de sono, quanto tempo de fases REM, de fases não REM, o seu bebê tá perdendo e você também. Mas eu tô falando agora só do seu bebê, né? O seu prejuízo, eu não vou conseguir contabilizar. Mas pensa no seu bebê. Quanto que ele tá perdendo nessas fases, que são importantes para cada formação dele ali. Principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que é onde eles estão realmente em crescimento. O sistema nervoso central deles está crescendo mais ainda. Entende? Então, esses 2 primeiros anos de desenvolvimento são extremamente importantes. Esses 2 primeiros anos aí, eles fazem parte, não são esses 2, mas fazem parte dos danados 1000 dias que tanta gente fala agora. Os 1000 dias entra desde a gestação até os 2 anos de idade. E hoje em dia já se fala até dos 1100 dias, que é uma preparação da mãe antes da gravidez, 100 dias antes. Seria aqueles 3 meses antes da mãe engravidar, uma preparação. Para quem está planejando, uma preparação. Não são mais nem 1000 dias, são 1100 dias. Enfim, são dias importantíssimos. Nós precisamos avaliar todos esses pontos e entender que não, essa fase não vai passar. Isso não é uma fase. Não é simplesmente uma fase porque todo mundo é assim. Todo mundo está ficando assim porque entramos no senso comum, naquela ilusão naturalista que a gente conversou na segunda-feira. Então não adianta a gente ficar pensando dessa forma, porque o risco está aí. O risco que temos de ficar esperando a fase passar é o risco do prejuízo emocional pra gente, que é incalculável, o nosso estresse, nosso desgaste, nossa frustração, depressão e N outros fatores associados, mas o risco da insônia até os 5 anos. Eu espero que vocês não esperem até os 5 anos. Aliás, eu acho que vocês já não estão mais esperando. Então, vocês não estariam aqui assistindo essa aula tão compenetrados, tão participativos igual vocês estão, né? Então, de verdade, meninas, eu espero de coração que vocês entendam onde vai o risco de esperar essa fase passar, de ouvir essas pessoas que estão te falando por aí que é assim mesmo e que tá tudo bem, tá? Dormir é um hábito e todo mundo pode aprender. Todos os bebês podem aprender a dormir. Todas as pessoas podem aprender a dormir, porque isso é um hábito que se aprende lindamente. Tem profissionais, né, estudiosos do sono de grande renome aí fora, que falam, inclusive, que o bebê nasce sabendo dormir. Que nós é que bagunçamos tudo, né? E provavelmente, aí, na grande maioria das vezes, somos nós que fazemos a confusão mesmo. Mas porque plantaram na nossa cabeça 1000 coisas e a gente vai sem a informação certa, a gente acaba se conturbando aí e fazendo realmente uma instalação de associações, fazendo maus hábitos. E aí a gente acaba na confusão e depois ninguém consegue resolver sozinho. É complicado mesmo. Mas, de qualquer forma, saibam que é um hábito e que, sim, ele tem como ser construído em todo mundo, em todas as faixas etárias. Com paciência, persistência, dedicação, a gente consegue resolver tudo. Certo? Então, não caiam nessa cilada aí. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Não tem jeito. Já diz essa melodia incrível aí dessas coisas. Não dou conta, gente. Não dá, tá bom? De coração, espero que vocês não caiam mais nessa história aí de que essa fase vai passar, porque eu tô aqui pra te avisar que ela não vai passar, não. Estamos juntas nessa busca aí, certo? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença de vocês.